Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, uma pequena passagem da Torá, da lei do Senhor, para que nós possamos meditar um pouco e ver se nós conseguimos clarear um pouquinho de nosso entendimento e nos aproximarmos do eterno nosso Deus. Eu gostaria de ler com você uma passagem da Torá escrita no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, capítulo 13. Vamos ler comigo alguns versículos? É coisa rápida. Do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, ficou com ele. Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado e possuía muita prata e ouro também. Ele partiu de Negueb rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Lugar interessante, um lugar onde fica entre Beit El e Ai, ali onde Abraham já tinha estabelecido seu acampamento no passado. Mas o que aconteceu neste lugar? Por que Abraão, nosso pai, está nesse local novamente? No capítulo 12, nós vemos a primeira vez que Abraham Avino está nesse local. Ali por volta do versículo 8, diz assim: Dali prosseguiu Abraham rumo às colinas a leste de Beit El, onde armou seu acampamento, tendo Beit El a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Meus amigos, Beit El, Betel, como está na sua versão, significa casa de Deus. E Ai significa montão de ruínas, montão de cinzas, destruição. Veja bem, vamos entender a peregrinação de Abraham Avinu. O Senhor, o Eterno, nosso Deus, chama Abraham para que ele saia da terra dos seus pais, do meio que ele vivia, da idolatria dos pais dele, e vá até uma terra que o Senhor mostraria a ele e daria a ele em herança. Abraham tem um chamado de Deus. Abraão é chamado por Deus e Deus faz uma promessa para ele. Olha, Abraham, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu serei o seu escudo onipotente. Você deve ser uma bênção. Seja você uma bênção. E Abraham então sai com esse ministério, com essa função, com essa missão de ser luz para as famílias da terra, para abençoar todas as famílias da terra. Abraham está no local então, ele tem um objetivo, ele tem 2 pontos. Ele está saindo rumo a Beit El e está bem no meio entre Beit El e Ai. Abraham sabe que ele só cumprirá o seu objetivo se ele construir um altar e adorar ao eterno Deus de Israel, nosso Senhor e Redentor. Veja bem, é aqui que eu gostaria de falar contigo. O que nós temos feito para sair do local de destruição e alcançarmos a casa do Eterno, a casa de Deus? Isso só é possível através de uma única forma, através de um altar. Esse altar tem que ter o sacrifício de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Se nesse altar não tiver o sacrifício de Cristo, será impossível alcançarmos Beit El. Há vários caminhos, há várias palavras, mas elas não levam à casa de Deus. Existe um Deus, um caminho, uma salvação, uma vida eterna. Isso é de acordo com esse livro, a Torá e a Bíblia Sagrada. Eu pergunto a vocês e coloco-me no meio. O que estamos fazendo para alcançarmos a casa do Eterno? Nós devemos edificar um altar a Deus. Nós devemos sacrificar a Deus constantemente, porque senão nós vamos ficar no local de destruição e não alcançaremos as promessas do Eterno. Quando me fala de altar, eu lembro de uma passagem, que é justamente Eliahu, profeta, Hanavi Eliahu,
profeta Elias, quando ele vai duelar com os profetas de Baal. Então ele vê que o altar de Deus está quebrado. Ele então reedifica o altar do Eterno e de repente ele olha para o altar do Eterno e vê que o altar do Eterno está igual ao altar de Baal. Eliahu então faz algo diferente. Ele faz uma vala, um buraco em volta do altar do Eterno e ali ele enche com água. Nós poderíamos dizer muitas coisas sobre isso, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Como está o teu altar? Como está o meu altar? Como está o nosso altar? O que temos sacrificado? A Torá diz que nós devemos sacrificar no início do dia e no final do dia, no mínimo, um sacrifício de louvor. O que é no início da manhã e no final do dia, na tarde? Esse sacrifício nos lembra que nós temos que sacrificar a Deus, deitando e levantando, sempre, a todo momento. Pensar no Eterno, buscar o Eterno e santificar o nome do Eterno com nossa vida, nossos atos, sacrificando louvor e agradecimento ao Eterno. Pois bem, o altar que nós temos é o nosso coração. No nosso coração tem que estar Deus, tem que estar Yeshua HaMashiach. Esse é o sacrifício que faz a diferença. Se no nosso coração não tiver isso, nós não estamos sacrificando a Deus. Veja bem, a Torá tem como maior mandamento que amemos a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, sobre tudo. Outro mandamento igual a este é amar o próximo como a nós mesmos. Mas veja bem, amar a Deus acima de tudo, eu tenho que pensar até em perder meu status, minha posição social e me dedicar ao Eterno. Isso nem sempre é fácil. Nós começamos uma caminhada com Deus. Todo mundo tem fé em Deus. Mas acontece que nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Nosso altar é prejudicado. Nós amamos a filosofia, os mitos, as fábulas, as tradições, o que os outros dizem que é Deus, mas não pensamos em realmente quem é Deus. Yeshua, Jesus, diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a tua cruz e venha. Negar a si sabe aquele negócio assim, mas eu acho que Deus é assim. Você larga isso, porque você tem que se negar. Senão você vai seguir o seu Deus, que pode não ser o Deus da Bíblia. Mas o padre disse que é assim. Quando Yeshua, Jesus, estava disputando com Satanás, Yeshua dizia duas coisas para Satanás. Está escrito. Essa é a importância das escrituras. Quando alguém te falar de Deus, pede à pessoa, onde está escrito? Não, isso é um entendimento, então sai fora. Não é para ti. Tem que estar escrito. E escrito onde? No livro que Deus chama de palavra dele? Ou em livros de filosofia, livros construídos por mãos humanas que demonstram pensamentos de homens? Se for nisso, aí você vai saber qual é a religião que está te ensinando. Se é a religião de Deus ou religião de homens. Pois bem, nós vimos no capítulo 3 que Avraham Avinu caminhava para Beit El, mas agora ele se encontra de novo no altar que um dia estava dedicado a Deus. Acontece que o nosso altar, ele se estraga. O nosso altar é profanado, porque nós não conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós colocamos outras coisas no nosso coração. E o altar que era de Deus começa a ser usado para Baal. Eu pergunto, a diferença na tua vida, você que serve a Deus, que tem fé em Deus, daqueles que não servem a Deus? O ateu é mais justo que tu? O idólatra, o imoral, é mais justo que tu? Se for, está na hora de consertar. Caso isso esteja acontecendo, eu quero te dizer, não desespere. Porque assim como Avraham Avinu voltou um dia àquele altar que ele tinha construído, eu quero também te chamar para voltar. Voltar no dia da sua... Você que já conhece Yeshua, voltar no dia da tua conversão. Qual foram as palavras que você fez com o Eterno? Qual foram as palavras que você fez com Yeshua? Quais foram os votos que vocês fizeram? Volta para esse dia. Em Apocalipse, uma das cartas diz para nós voltarmos de onde caímos. Eu era um obreiro de valor.
e agora tropecei em mim mesmo, me enchi de vaidade. Eu era um obreiro de valor e agora estou cheio de riquezas e só penso nos meus negócios. Foi para isso que Yeshua te salvou, foi para isso que Yeshua morreu na cruz por você. Pare e pensa, que evangelho você está seguindo? Se é que você está indo para Beit El, ou vai ficar em Ai, na cidade da destruição. Eu convido você para ir para Beit El. Vamos juntos, e o caminho para Beit El é Yeshua HaMashiach. Eu vou finalizar contando uma história. Existia uma cidade, toda vez que me falam em altar quebrado, eu lembro de uma cidade do livro de Apocalipse chamada Laodiceia. Laodiceia era uma cidade bem interessante, eles produziam uma lã chamada lã negra. Laodiceia também era cercada por 2 rios, um com água quente e um com água fria. Os 2 rios tinham fins medicinais, mas de repente eles se encontravam. E a água dele, o choque da água quente com água fria, só ficava uma água morna que não tinha fins medicinais nenhum. Existem reumatismos que se curam na água quente e outras enfermidades que agora não sei listar que se banhavam na água fria para ter uma melhora. Nessa região também era extraído um pó frígio. Esse pó frígio, Laodiceia ficava na Frígia, lógico. Esse pó frígio servia de colírio. E Yeshua dirige uma carta para eles. Laodiceia era uma igreja riquíssima, muito rica. Os homens eram empresários, o setor de malharia era fortíssimo. A própria confecção de utensílios com metais era forte em Laodiceia. Eles produziam a lã negra, em qualidade ela só perdia em valor para a seda egípcia, para os panos egípcios que eram de muito renome na antiguidade. Fora isso, não tinha o que pegava com Laodiceia, e os homens eram tão ricos, mas tão ricos, mas tão ricos, que eles, Yeshua diz, vocês, sendo ricos, se tornaram pobres. Tendo a lã negra, o melhor tecido, estão nus. Tendo colírio, tornaram-se cegos. Quem dera você fosse quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca, eu tenho nojo de você. E aí Yeshua termina falando assim, eis que estou à porta e bato. A quem ouvir a minha voz, e eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Uma igreja que era mais fácil achar Yeshua do lado de fora da igreja, pedindo para entrar, do que lá dentro, porque o homem tomou conta do altar do Eterno. Como está o teu altar? Você é quente? Você é frio? Ou você é morno? Eu olho para ti, eu vejo diferença, eu vejo um altar de Deus em ti? Se eu não vejo, volta para esse altar. Volta para o altar do Eterno. Ainda dá tempo. E eu gostaria de te ajudar. Entre em contato comigo. Tem a minha página no Facebook, a Beit Shalom, a Casa da Paz, e também meus contatos, meu e-mail, meu próprio Facebook particular, Daniel Gelli. Entre em contato comigo, eu quero ajudar você. Eu quero caminhar contigo, eu quero te apresentar o caminho verdadeiro chamado Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, o enviado por Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Avraham Avinu, entre Ai e Beit El, entre a casa de Deus e a destruição. O segredo está no altar e no sacrifício feito no altar. E Yeshua deu a vida dele por nós. Nós também agora devemos dar a nossa vida em temor e obediência às palavras desse Yeshua, nosso sacrifício. Esse é o nosso culto racional. Shalom Uvraha Aleichem. Até mais.